Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vamos começar uma aula sobre Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais. Você que pretende fazer concursos para tribunais com destaque para os tribunais estaduais aqui no Estado de Minas Gerais, essa aula é indispensável para que você conheça os meandres, os detalhes acerca dessa matéria. E, é claro, não poderia deixar de dizer que legal que eu estou entre vocês novamente. Grupinho fiel. Vocês sabem que senti saudade, né? E fiquei sabendo que no final do ano vocês se empenharam, se dedicaram, reservaram tempo para se debruçar sobre a matéria e estão cheios de conteúdo prévio. E a gente vai dar aquela aula cabulosa hoje, não é? Tanto é que se lembraram exatamente onde eu parei. Galera, a gente encerrou um ano falando sobre a organização do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais. A gente falava propriamente sobre a organização, sobre a extensão, sobre a composição. E aí falávamos sobre os cargos de direção, sobre sua eleição, quais são eles. Não adentramos em competências, porque as competências desses cargos, da direção do TJ, são matérias que vocês veem no regimento interno. E aí chegamos, inclusive, a falar sobre os juízes auxiliares, que tem a presidência, que tem cada uma das vice-presidências e que tem também a Corregedoria Geral de Justiça. E finalizamos falando sobre um juiz auxiliar que não se assemelha, que não se identifica, que não é sinônimo dos juízes auxiliares dos cargos de direção, que é o juiz auxiliar da comarca de Belo Horizonte. Quem é esse juiz auxiliar na comarca de Belo Horizonte? É o juiz substituto? Não. Mas ele faz as vezes de juiz substituto? Sim. Ele é um juiz de direito substituto? Mais uma vez, não. Ele não está no início da carreira da magistratura. Ele já é um juiz de entrância especial, mas que está aqui numa comarca de grande envergadura, na principal e mais importante comarca do Estado de Minas Gerais, para fazer as vezes de substituição e destaquem cooperação nas demandas da comarca de Belo Horizonte. Fechou? Senhores, para dar continuidade, a gente vai chegar num artigo que eu julgo muito importante e que é um dos momentos em que vocês, de alguma maneira, têm um certo receio, se não uma dificuldade, mas é algo muito simples. Vocês já sabem quem é o TJ, já conhecem a composição do TJ, sabem o funcionamento do TJ e agora é importante vocês compreenderem, ao menos, as principais competências. Então, peguem a Constituição no seu artigo 106, que a gente vai saber as principais competências, e aí me permitam uma redundância, não estaremos falando sobre atribuições atípicas do TJ, mas as competências jurisdicionais, ou seja, a função típica do Poder Judiciário, processar e julgar. Então, nossa continuidade, estamos aqui falando sobre Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Augusto, existe um artigo que é o calcanhar daquele de vocês, que você necessariamente precisa saber. Você necessariamente precisa conhecer. Artigo 106 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Existem outros artigos, a exemplo do artigo 103 da própria Constituição Mineira. Mas esse artigo é aquele que vai trazer para a gente as competências. Então, nosso tópico aqui é sobre competências do Tribunal de Justiça. Competências essas que vão ser classificadas, como vocês muito bem sabem, competências originárias, e competências recursais. Sugestão com todo carinho e todo o amor a cada um de vocês. Parem de crer que competência é uma matéria que você estuda às vésperas de prova. Não é. Para com isso. Para de crer que você tem que ter uma técnica de memorização para se preparar para uma prova. Não é assim. Candidato a tribunais, na verdade, conhece, entende, compreende as atividades, as atribuições típicas
do órgão para o qual ele irá ou pretende integrar. Então, aqui vocês precisam entender essas competências em detalhes. O objetivo é ler, inciso por inciso, alínea por alínea, é ler e fazer vocês entenderem. Só que existe um segundo desafio. Você que já vem, inclusive, da Organização Judiciária Federal, eu necessariamente vou ter que fazer comparações com competência estadual e estadual. Fechou? Então, tem que ter o texto aí em mãos. Peguem, por favor, o artigo 106 da nossa Constituição. E lá vai dizer exatamente assim. Olha o que dispõe. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição. O que destaca aqui para vocês? Uma coisa que parece boba, mas que precisa tomar muito cuidado, que já foi dito, mas eu preciso apontar para a literalidade da norma. Qual? Fantástico. Detalhe, Kátia. Aqui o artigo 106 está dizendo que essas são as principais e não únicas. Anotem. Isso faz do artigo 106 um rol exemplificativo. Isso aqui não é uma lista fechada das competências jurisdicionais entregue ao TJ Mineiro. Porque além dessas competências que agora começam a ser elencadas, existem outras que a própria Constituição irá atribuir ao TJ. E aí vamos lá. Processar e julgar originariamente, ressalvadas as competências das justiças especializadas. Então, quando a gente começa a falar sobre competências originárias, nós destacamos aqui artigo 106, inciso 1, em que o TJ ele vai processar e julgar. Ele não vai revisar nenhum julgado que começou em instância inferior. Ele não vai revisar decisão jurisdicional proferida singularmente por um juízo de direito. E aí vamos tomar cuidado? Letra A. O vice-governador do Estado, o deputado estadual, o advogado-geral do Estado e o procurador-geral de Justiça, nos crimes comuns. Você tem que fazer um paralelo. Necessariamente você tem a oportunidade agora de se lembrar das competências atribuídas, 1, ao STJ e 2, ao Supremo Tribunal Federal. O que a gente precisa destacar aqui? A primeira coisa que você precisa se lembrar, vamos fazer uma comparação. O que estabelece o artigo 102, inciso 1, a linha B do texto da Constituição da República, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente quem? O presidente da República e o seu vice-presidente. É claro, aqui a dicção do artigo 102 é que o Supremo será competente para processá-los e julgá-los originariamente nas infrações penal comum. O que vocês sabem do artigo 105, Augusto, inciso 1, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente quem? Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Quando, Augusto? Nos crimes comuns. O que eu preciso me lembrar para não errar isso em prova? Uma coisa muito simples. Ô, gente, aqui não existe simetria. Observe que enquanto vice-presidente no âmbito federal, na organização executiva, tem foro por prerrogativa de função de ser processado e julgado junto com o presidente pelo STF, observe, o vice-governador na organização executiva estadual não tem a mesma prerrogativa de função. Então, o vice-governador na nossa organização não é competência do STJ. Ele não acompanha o governador. De quem é a competência, portanto, para processá-lo e julgá-lo nos crimes comuns? É o TJ. Bobagem que tomara que você não se esqueça numa questão de prova. Não esquece. A tua carreira vai fazer com que você se destaque especialmente
infrações na produção de texto. Então, é de suma importância que você tenha boa pontuação nas questões objetivas para se despontar. Então, é imperdoável um pecado como esse praticado numa questão de prova. Fechou? Temos mais. O deputado estadual. Gente, deputado federal é processado e julgado por quem? Nas infrações penais comuns. Eu, se você, estaria inclinado nas suas anotações e fazendo essas anotações. Essa é a oportunidade de fixação, de lembrança, de revisão, de aprofundamento da matéria. Se o deputado estadual da LENG, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tem foro prerrogativo de função para ser processado e julgado nos crimes comuns perante o TJ, e o deputado federal que integra o Poder Legislativo Federal, ele é processado e julgado pelo Supremo. Bota uma coisa na sua cabeça. Me perdoe a expressão terrível, mas cabuloso julga cabuloso. No âmbito federal, se você pega os órgãos de corte, os órgãos supremos, você vai perceber que eles se julgam. Quem vai julgar os membros do Congresso Nacional? É o órgão de cúpula do Poder Judiciário no âmbito federal. Supremo Tribunal, o quê? Federal. Quem vai julgar os membros do Poder Legislativo estadual? O órgão de cúpula no Poder Judiciário Mineiro, ou seja, o TJ. Claro? Tem mais, Augusto. Advogado-geral do Estado. Quem é o advogado-geral do Estado? Chefe de quem, gente? Da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Ele será processado e julgado por quem? Pelo TJ. Uma comparação que vocês precisam ter aqui. Presta bastante atenção nisso. Augusto, posso fazer uma comparação? Pode. Âmbito federal e âmbito estadual. Que comparação é essa? Me conta. Quem vai chefiar, senhores, a Advocacia Geral da União? Ele mesmo, só precisa falar. O advogado-geral da União. Por sua vez, aqui nós vamos ter o advogado-geral do Estado. Ou, como queiram, a prática, mas não a técnica, o procurador-geral do Estado. Vocês precisam tomar muito cuidado, é que a única observação que vocês têm é a seguinte. O artigo 52, inciso 2 da Constituição da República, diz que o advogado-geral da União ele será processado e julgado pelo Senado Federal nos crimes de quê? De responsabilidade. E aí fica uma pergunta, Augusto, quem é competente, portanto, para processar e julgar o advogado-geral da União nos crimes comuns? A Constituição expressamente não diz. Ele não tem, portanto, foro por prerrogativa de função por ser advogado-geral da União. No entanto, pela lei de organização da carreira, cuidado com isso. Advogado-geral da União é cargo equivalente, equiparado a ministro. De quê? De Estado. Quem é o ministro de Estado? Auxiliar do presidente da República. E os ministros de Estado são processados e julgados nas infrações penais comuns por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Entenderam a resposta? Observe que aqui, o que nós vamos perceber? Na comparação, o AGE expressamente tem foro por prerrogativa de função. O advogado-geral do Estado ele será processado nos crimes comuns pelo Tribunal de Justiça. Vamos terminar a comparação? E nos crimes de responsabilidade? Quem vai processar e julgar o advogado-geral da União? Faz uma anotação de todo tamanho, por gentileza, mas façam. Todos aqui elencados na linha A serão processados e julgados nos crimes de responsabilidade, anotem, com letras garrafais, pela ALENG, ou seja, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, seja o vice-governador, o deputado estadual, o advogado-geral do Estado e o procurador-geral de Justiça, todos serão julgados nos crimes de responsabilidade pela Assembleia Legislativa. Ficou bem claro isso, gente?
Augusto, mais uma. O Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público do Estado. Crime comum? TJ. Crime de responsabilidade? Assembleia Legislativa. De boaça? Maravilha, Augusto. Eis aqui essas competências. Vamos lá na linha B. Olha o que dispõe a linha B. Permita. A linha B. O secretário de Estado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar, os juízes de direito, os membros do Ministério Público, é claro, do Ministério Público Mineiro, o comandante-geral da Polícia Militar e também o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o chefe da Polícia Civil e os prefeitos municipais. Aqui é que pega nos crimes comuns e nos crimes de quê? De responsabilidade. Vão vir de trás para frente? Porque é oportuno vocês fazerem isso? Ó, seja muito honesto e me permita partilhar algo com o presencial e com o online. Nós já falamos sobre isso. Quando a gente entrou na organização executiva em âmbito federal e em âmbito estadual. Você se lembra disso? Existe uma regra quanto ao chefe do executivo municipal, quanto ao seu foro por prerrogativa de função. Me ajuda, vem cá comigo no quadro. Quando o presidente da República ele cometer uma infração penal comum, Supremo Tribunal Federal. Agora, quando ele cometer um crime de responsabilidade, ninguém se esquece disso. Até pela nossa realidade pretérita muito recente. Quem será competente para processá-lo e julgá-lo será o Senado Federal. O que nós percebemos? Que numa infração penal comum, órgão jurisdicional. Numa infração política administrativa, ou seja, no crime de responsabilidade, um órgão legislativo. Governador. O governador, no crime comum, STJ, órgão jurisdicional. Mas esse governador, quando cometer crime de responsabilidade, cuidado, especialmente você que nos assiste agora, segundo o texto da Constituição Mineira. O meu parâmetro é a Constituição Mineira. Quem vai processá-lo e julgá-lo no crime de responsabilidade? A Assembleia Legislativa Mineira. Agora, se a gente pega aqui e fala assim, Augusto, vamos colocar o prefeito? Qual a diferença do prefeito? É que o prefeito, ele está sujeito, sem dúvida alguma, às infrações penais comuns, mas ele está sujeito também ao crime de responsabilidade. Nesse caso, em ambas as situações, ele será processado e julgado por quem? Pelo TJ. Augusto, mas se a gente lê o texto de muitas leis orgânicas, a exemplo da lei orgânica do município de Belo Horizonte, a gente vai perceber que ela diz que a Câmara Municipal tem competência para processar e julgar o prefeito. Mas não em crime de responsabilidade, mas nas chamadas infrações políticas administrativas. Senhores, quanto aos prefeitos, o TJ ele concentra essa competência. Crime de responsabilidade não é competência do respectivo legislativo local, do respectivo legislativo municipal, mas do próprio Tribunal de Justiça. Cuidado com isso. Bem claro, gente. Agora vamos voltar para o início da dicção da linha B. O secretário de Estado. O secretário de Estado, ele é processado pelo TJ tanto nas infrações penais comuns, nos crimes comuns, quanto no crime de responsabilidade. Agora, o que é essa ressalva feita no parágrafo 2º do artigo 93? Bruna, ela é governadora e eu sou seu secretário da Fazenda Pública. Diz para mim, concorda que eu sou um auxiliar
E muitos dos atos praticados são praticados conjuntamente. Já percebeu que quando um governador edita um decreto, já viu que ao final quem assina? O chefe e os auxiliares respectivos do conteúdo daquele decreto. É possível que o governador e o secretário cometam crimes conexos? Sem dúvida nenhuma. Então, quando o secretário ele cometer crimes conexos com o governador, existe uma regrinha básica que diz assim, gente, essa regrinha eu vou resumir por minha conta. O acessório segue o principal. Grosseiramente, dessa maneira. Isso quer dizer, gente, que não poderá o secretário e o governador, sendo processados e julgados pelo mesmo fato, serem julgados por distintos órgãos jurisdicionais. Por quê, Bruna? Você pode permitir um anacronismo jurídico. Que anacronismo é esse? Pode ser que um órgão condene e outro órgão absolva pelo mesmo ato praticado. Então, até para que você não permita esse anacronismo e essa flagrante aberração jurídica, você junta. E aí, o secretário será julgado junto com o governador onde ele estiver. Só que tem uma obviedade aqui. Que obviedade é essa? Quando é que isso vai se aplicar? No crime comum ou no crime de responsabilidade? Pensa. Você acredita que não? Sabe por que me ajuda? Olha que bacana. O secretário auxiliar do governador. Ele já é constitucionalmente processado, julgado pelo Tribunal de Justiça. Aliás, acredito que não. Sim, é isso mesmo, me perdoe. Ele já é julgado pelo Tribunal de Justiça, no crime comum de crime de responsabilidade. Mas olha o que você viu, você está de parabéns. O governador, quando cometer crime de responsabilidade, é por quem? Pela Assembleia Legislativa. Então, fantástico. Quando o governador e o secretário cometem crime de responsabilidade com anexo, o governador será processado e julgado aqui, juntamente com quem? Com o secretário. Então, o secretário não é julgado no TJ e vai ser julgado juntamente com o governador onde? Na LENG. Bem claro isso, gente, para vocês? Os comandantes das Forças Armadas. Cara, meus parabéns. Eu preciso partilhar com quem está nos assistindo agora. Olha que legal. Augusto, eu estou fazendo uma semelhança, uma comparação de fixação / entendimento. Augusto, no âmbito federal e no âmbito estadual, nós temos as corporações militares. Quais são as corporações militares federais? Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas. Quem são as corporações militares estaduais? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares, que são chamadas Forças Auxiliares. Me pergunta uma coisa, quem chefia as Forças Armadas? Quem é o chefe supremo das Forças Armadas? É o militar que nem de carreira é, o presidente da República. E ele que vai nomear os comandantes do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica. Gente, quem exerce chefia sobre as Forças Auxiliares nos estados é o governador. É ele que vai nomear o comandante que geral, tanto da PM como do Corpo de Bombeiros. Então, parabéns, você está fazendo uma comparação e fixando. Fantástico. Exatamente. Aí depois eu falei assim, não, você tem razão. Você está perfeito, por isso, inclusive, destaquei isso. Corretíssimo. Agora tem uma outra coisa mais importante. Qual? Gente, estou propositalmente demorando aqui, mas eu preciso que vocês visualizem, para não acontecer de sair, você fala assim, Augusto, eu até ouvi o que você disse, mas não entendi pela complexidade. É nesse momento que vocês têm essa sensação de complexidade que vocês começam a rechaçar a matéria. Não façam isso. Me ajudem, por favor. Vamos voltar na organização.
do Poder Judiciário. Eu posso falar que aqui, não precisa copiar isso não, gente. Nós temos, em primeiro grau de jurisdição, o juiz de direito. Temos ainda os juízes federais, os juízes do trabalho. Posso colocar ainda os juízes eleitorais e juízes militares. E aqui eu posso colocar mais um, os juízes de direito do juízo militar. Não é bem verdade? Acima nós vamos ter propriamente os respectivos tribunais. Aqui nós temos os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais. Aqui nós não temos nada, podemos até ter os tribunais militares, que podem ser instituídos por lei, especialmente em tempos de guerra declarado. E aqui nós vamos ter exemplo de Minas Gerais, o TJM, ou seja, Tribunais de Justiça Militares. Não é bem verdade? Acima, por sua vez, quem nós vamos ter ainda, gente? Me ajudem? Vamos ter aqui o Superior Tribunal de Justiça, não é bem verdade? Aqui vamos ter o Tribunal Superior do Trabalho. Temos ainda quem? O Tribunal Superior Eleitoral. Temos o Superior Tribunal Militar. Os tribunais superiores. E no topo dessa organização, quem nós temos, por fim? O Supremo Tribunal Federal. Nós já conhecemos isso. Então, meu desafio, me fala quem julga quem. Eu vou gastar 5 minutos para dar a resposta de uma questão. Vale a pena muito, porque essa questão te salva. Quem julga quem? A primeira regra que você coloca na conta de que você não pode esquecer: os iguais não se julgam. Os iguais não se julgam. Ficou bem claro isso? Então comece a me ajudar. Quem vai processar e julgar? O juiz de direito da sua respectiva jurisdição nos crimes comuns de responsabilidade. Você já sabe. Quem? O respectivo TJ. Não é verdade? Quem, por sua vez, vai processar e julgar? Os juízes federais nos crimes comuns de responsabilidade. O seu respectivo Tribunal Regional, que é federal. Continue me ajudando. Quem vai processar e julgar? Os juízes do trabalho nos crimes comuns de responsabilidade. Fala, gente, por favor, fala. Porque o online está falando. Quem? Quem? Não se esqueça. Justiça do Trabalho não julga crime. Se ele não julga crime, esse juiz aqui, ele é um juiz federal? Sim, só que de matéria especializada. Ele vai ser processado e julgado por quem? Pelo respectivo TRF. Da respectiva região onde ele exerce sua jurisdição trabalhista. Quem vai processar e julgar esse juiz do trabalho, juiz militar, nos crimes comuns de responsabilidade? Quem? Nos crimes comuns e de responsabilidade. Quem, gente? Ele é um juiz federal? É, só que especializado. Vai ser processado e julgado pelo TRF. Aí você está perguntando, quem vai processar e julgar o juiz eleitoral? Você não tem membros próprios da Justiça Eleitoral. Eles são magistrados de outras justiças. Da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Então, esse juiz aqui, ele vai ser processado e julgado pelo seu respectivo tribunal, a depender da sua origem. Vocês entendem isso, pessoas? Então, toma cuidado. Augusto, maravilha. Só que para continuar, a baliza aqui embaixo. Quem vai processar e julgar esse juiz de direito do juízo militar, que faz parte da Justiça Estadual, mas não da Justiça Estadual comum, mas da Justiça Estadual especializada? É o TJ. A regra aqui, gente, ela não tem grande dificuldade. Agora a gente continua. Quem vai processar e julgar, por sua vez, os desembargadores dos TJs? Nos crimes comuns de responsabilidade. Não esquece, artigo 105. Quem? Meus parabéns. Eles serão processados e julgados aqui pelo STF.
TJ. Crime comum de responsabilidade. Quem vai processar e julgar? Os juízes dos TRFs, ainda que queiram dizer os desembargadores do TRF. A Constituição diz juízes de tribunais regionais federais. Quem? Ora, o STF. Os juízes de TRTs, o STJ. TRE, gente, a mesma regra de juízo que eleitoral. Eles não possuem membros próprios. E a gente continua. Agora que vem. Até aqui perceberam que não existe nenhuma exceção de que os iguais não se julgam? De boa? Qual seria a tendência óbvia aqui pra gente? Que os juízes, aqueles 7 juízes do TJM, sejam processados e julgados nos crimes comuns de responsabilidade por quem? Pelo STJ. E não é. Ele vai ser, parabéns, ele vai ser processado e julgado por quem? Pelo TJ. Então, aqui você, de todo tamanho, coloque, por favor, cuidado. Bem claro? Então, juízes do Tribunal de Justiça Militar, aqueles 7 juízes, eles não são processados e julgados nos crimes comuns de responsabilidade pelo STJ. Ou seja, não há aqui uma via de regra. Isso é insensatez de jeito nenhum. Isso tem coerência? Por óbvio que sim. E por quê? Aí eu preciso dar uma notícia com alegria. Vocês sabem a resposta. Vocês são todos alegres. Me contem, por quê? Não adianta esse sorrisinho olhar pro quadro, não desviar o olhar. Por quê? Malandro, velho. O que vocês me ouviram quando a gente começou organização judiciária estadual e lei de organização? O TJ é órgão supremo, é órgão superior no âmbito estadual. E uma das manifestações que corroboram essa afirmação legal sobre a natureza do TJ é essa. Ele tem a competência, inclusive, de processar e julgar os membros da carreira do seu Estado, com exceção dos seus próprios membros, ou seja, dos seus 140 desembargadores. Hoje a gente tem uma outra exceção à regra. Qual é a outra exceção à regra? De que os iguais não se julgam. Aqui é fácil. O que é fácil, Augusto? Quem vai processar e julgar os ministros do STJ? STF. ST. STF. STM. STF. TSE, mesma regrinha sobre os membros. Agora, quem vai julgar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? O papado? Não. Um órgão supraconstitucional, supraestatal, supranacional? Não. Aqui é uma exceção à regra. Aqui os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal processam eles mesmos nas infrações penais comuns. Não esqueça disso. Eu, se fosse você, anotava em letras garrafais. Regra geral. Regra geral. Regra geral. Os membros do Poder Judiciário, nos crimes comuns de responsabilidade, são processados e julgados pelo próprio Poder Judiciário. No entanto, Vitória, os membros do Poder Judiciário têm uma exceção. Que exceção? Quando os 11 ministros cometem infrações penais comuns, eles serão processados por eles mesmos, ou seja, pelo STF. Agora, quando eles cometerem crime de responsabilidade, quem será responsável por processá-los e julgá-los? O Senado. Ou seja, não temos aqui um órgão judiciário. Temos aqui um órgão legislativo numa função atípica de julgar. Quer botar uma questão fantástica, maravilhosa? Presta bastante atenção. Vou gastar tempo? Não, vou investir o tempo de vocês. Vocês não vão se arrepender com isso. É possível um magistrado já vitaliciado perder o seu cargo, se não por sentença judicial transitada julgado? É possível a relativização de uma garantia aos membros do Poder Judiciário chamada vitaliciedade?
É possível, Vitória, estou falando a mesma coisa agora de uma terceira maneira. É possível os membros do Poder Judiciário perderem a sua vitaliciedade, se não por uma decisão jurisdicional transitada de julgado? Cuidado se você não responder sim. É o membro que ainda não é vitaliciado, ou nem. Você só perde o que você tem. Se eu falei para você, se é possível um membro perder sua vitaliciedade, eu estou partindo da presunção que ele já é o quê? Vitalício. Pode ou não pode? Como? Hã? Boa pergunta. Eu amo você, gente. Que pena que a gente está caminhando em direção ao fim. Seguinte, Augusto, se ele renunciar, ele não perde, ele abdica. A perda aqui é como punição. Por isso que eu não posso dizer, inclusive, exoneração. A perda do cargo que vai causar vacância, perda aqui como sanção, como punição aplicada. Quando ele cometer um crime. Continua desenvolvendo o raciocínio, que a galera está querendo ouvir o que a gente vai dizer. Não sei se você desenvolveu esse raciocínio, Cátia, mas se o fizer, parabéns. Se o fez, parabéns. Se a gente pegar o artigo, preste atenção nisso, 52, no seu parágrafo único, lá vai dizer que quando o Senado processar e julgar aqueles elencados no inciso 1 e no inciso 2, dentre eles os ministros do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade, a pena aplicada em caso de condenação limitar-se-á a 2 penas. Se houver condenação aqui, o Senado vai se limitar, primeiro, a declarar a perda do cargo, mas a inabilitação para exercício de função pública. A pergunta: ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício? Essa é fácil, é ou não é? Claro que é. Desde quando? Desde o ato da sua posse. Mesmo que ele não tenha vindo da própria carreira. Tomou posse, vitaliciedade. Ele não passa por aquele período de vitaliciamento. Estamos juntos? Agora que bacana, se ele for eventualmente processado e julgado pelo Senado em razão de crime de responsabilidade e condenado por 2/3 no mínimo do Senado, qual é a sanção? Perda de um cargo, que é vitalício. Aqui existe uma sentença jurisdicional transitada de julgado? Não, aqui existe uma decisão política. Entenderam? É possível, portanto, relativizar a vitaliciedade do magistrado? Nesse caso, dos ministros do Supremo Tribunal Federal sendo processados e julgados pelo Senado por crime de responsabilidade. Perceberam, gente, a Então, não viaja na prova. Não perde essa oportunidade. Não acho que isso aqui é a mais do que vocês precisam aqui. Isso é o mínimo que vocês precisam. Se destaquem por aquilo que fazem de vocês diferentes. São essas utilidades. Não fique só preocupado com questões eliminatórias, questões de memorização. Se preocupe com essas questões classificatórias que exigem raciocínio. Fechou? Viu o tempo que eu gastei só para responder essa questão, gente? Importante para vocês. Estamos super juntos? Augusto, maravilha. Falamos dessas competências originárias do TJ, só que a gente precisa avançar. E aí continua dizendo para a gente. Aqui, as ações constitucionais. Então compete ao TJ processar e julgar o mandado de segurança contra ato do governador do Estado, da mesa e da presidência da Assembleia Legislativa, do próprio tribunal e de seus órgãos diretivos. Olhem para mim, que órgãos diretivos são esses? Que órgãos diretivos são esses? Do TJ. Vocês sabem, estudaram isso na aula passada. É a presidência, é a primeira vice-presidência, é a segunda vice-presidência, a terceira vice-presidência, é a Corregedoria Geral de Justiça. Não olha para mim, anota. Circula, puxa uma seta e anota isso. Isso é fixação. Faz isso por 10, por 20 vezes. Você não pode sair dessa aula dizendo, eu apenas entendi. Você precisa entender e fixar.
E colegiados, quando se diz aqui órgãos colegiados TJ, quem que eu vou colocar aqui? Órgão especial é um exemplo clássico. Então é possível impetrar mandado de segurança contra ato lesivo proferido pelo órgão especial? Sim. Você o fará onde? No próprio Tribunal de Justiça. De juiz de direito, nas causas de sua competência recursal, de secretário de Estado, do presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do Advogado-Geral do Estado e contra ato da presidência da Câmara Municipal e de suas comissões. Cuidado com isso. Ato da presidência da Câmara Municipal e de suas comissões. Quando esse ato da presidência ou de qualquer uma das suas comissões, sejam elas temporárias ou permanentes, se tratar de processo de perda de mandato do prefeito. Bem claro? Então, qualquer ato praticado pela presidência por suas comissões que de alguma forma resultar em perda do mandato do prefeito, o mandado de segurança, a competência de quem? Do TJ. Quer uma outra dica importante? A tendência é muito essa. Augusto, sou servidor estadual. Numa análise muito superficial, mas eu preciso ser rápido aqui. O Estado de Minas Gerais não paga a folha de pagamento. Está atrasado. Eu tenho direito líquido e certo de receber? Porque trabalhei. Isso é um contrato? Inclusive estatutário, fixado em lei, e não um mero contrato de trabalho, não é verdade? Se atraso, em tese, está sendo violado o direito líquido certo? Sim. Você pode impetrar mandado de segurança? Pode. Contra ato de quem determinou o atraso ou não pagamento. O chefe do executivo, o governador. Cuidado, porque agora vocês fazem uma confusão. Você sempre guarda aquela regra geral. Quem é competente para processar e julgar o governador nos crimes comuns? Isso que é legal. E nunca sinta vergonha, é isso mesmo. Estou com dificuldade. Vamos lembrar. Competente para processar e julgar o governador nos crimes comuns é o STJ. Para. Conhecimento rasteiro. Aluno introdutório. Você vai achar que tudo vai para o STJ agora com relação ao governador. Acabou de perder a questão. Não é porque o STJ é competente para processar e julgar a governadora nos crimes comuns que tudo vai para o STJ. Está entendendo, gente? Eu estou falando aqui de quem? De mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil e não uma ação de natureza penal. Claro. Então esse mandado de segurança não vai para o STJ, esse mandado de segurança vai para onde? Para o TJ. E aí, as demais outras ações constitucionais. A linha D, habeas corpus, nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição. Só uma pergunta para continuar o raciocínio. Quando o governador de Minas, seja ele coator ou seja ele paciente no habeas corpus, onde ele vai impetrar esse habeas corpus? Onde esse habeas corpus será impetrado? Aí que está o detalhe. Desculpa, a ideia não é só abraçar e falar assim, estava com muita saudade, tirar vocês da zona do conforto. Vem cá. O que diferencia habeas corpus do mandado de segurança, mandado de junção, ação de habeas corpus, de habeas data e a própria ação popular? Senhores, dessas 5 ações clássicas que vocês estudam lá no artigo 5º, a ação de habeas corpus é a única ação de natureza penal. Se ela, habeas corpus, é uma ação de natureza penal, quem é competente para processar e julgar o governador nas infrações penais, nos crimes comuns? O STJ. Então, habeas corpus do governador não vai pro TJ, vai pro STJ. Aí você falou, mas você acabou de falar que era o TJ. Eu falei pro mandado de segurança. Você quer melhorar isso? Me ajuda, vai comigo de novo. É jurisdição do TJ processar e julgar o governador? Julgar o governador? Não, quem julga o governador ou é o STJ ou é a Assembleia Legislativa. Porque o STJ julga é ato do governador, que viola direito líquido o quê? E certo. Olha o finalzinho aqui, habeas corpus. Pula, acelera. Quando o coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do TJ. Ficou bem claro? Ah, eu já ouvi falar. Eu também já ouvi falar. Outra coisa que não é isso.
mas com todo respeito, data mais uma vênia, me desculpe, não concordo. A linha é habeas data contra ato de autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição. O que significa isso? E aqui se aplica tanto o habeas data quanto o habeas corpus. Ô, gente, Procurador-Geral de Justiça cometeu um ato de violação à liberdade de locomoção, habeas corpus. O PGJ não está sob a jurisdição do TJ? Então, habeas corpus do STJ. Se a AGE, a Advocacia Geral do Estado, negar acesso a informações pessoais de alguém, habeas data. Esse habeas data vai para onde? TJ. Ó, mais uma sugestão, gente. Competência, você não estuda de forma afobada. Cada inciso você tem que compreender. E cada inciso tem que ter anotações. Vitória, não tenha vergonha. Não estou falando isso para você porque você é mais novinha, não. Mas faz uma coisa que, para mim, eu acho que serviu muito. Desenha. Esquematiza. Equaciona. Agora, não fica no celular. Não foi direta mesmo. Tô brincando, eu sei que você está no texto da Constituição só. E vamos lá, pessoas, olha só. A linha F, Bruna, diz assim: mandado de junção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade estadual, da administração direta ou indireta. Mandado de junção, aquilo que vocês já estudaram, inclusive, com outros na parte geral do direito. Aqui toma cuidado. G. Ação rescisória de julgado seu e revisão criminal em processo de sua competência. Ação rescisória. Qual é a diferença de ação rescisória para revisão criminal? As duas coisas pretendem o mesmo. Relativizar a coisa julgada material. Só que a ação rescisória, ação civil, revisão criminal, ação o quê? Penal. De quem vai ser a competência para o processo julgado geralmente essas ações rescisórias? Do próprio TJ, quando for julgado seu, mas toma cuidado. Olha a linha E, que bobagemzinha, mas de grande importância. A linha H, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face dessa Constituição. Vamos esquematizar isso? Do que está falando essa linha, gente? Está falando de ações constitucionais. Que ações são essas? ADI e ADC. Que são ações de controle de constitucionalidade. Controle difuso e controle concentrado. Controle concentrado. O que nós aprendemos? Que o controle concentrado é exercido pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. Quem? Supremo Tribunal Federal. Cuidado. Vocês bem sabem, senhores, que o Supremo Tribunal Federal, isso é corretíssimo afirmar, que o Supremo Tribunal Federal é guardião de quem? Da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E será ele competente para processar e julgar originariamente as ações de controle de constitucionalidade? Me ajudem? Quais? Ele é competente para processar e julgar a ADI, ADC, ADO e ADPF. Lembra-se disso? Essas são as ações de controle concentrado. O que você precisa necessariamente se lembrar lá do artigo, vamos lá, 102, inciso 1, só que a linha A. De onde, Augusto? Da Constituição da República. Aqui, gente, eu vou falar isso para você virar e falar assim, mas Augusto, eu já sabia. Sabia nada, você erra a questão e nem percebe. Umas bobagens. Cuidado. Uma coisa que o candidato não pode ter presunção. Você tem que ser sincero e parabéns, você tem bom nível. Mas lide muito com humildade, porque a questão fácil, ela tem a mesma pontuação que uma questão o quê? Avançada. Me entristece ver alguns de vocês conhecendo o nível.
perceber que vocês são capazes de fazer questões avançadíssimas, mas tropeçar em questões sutis como essas. E elas não são tão fáceis assim, se você não estiver atento. O que dispõe essa linha? Eu vou me limitar a ela. Vai dizer que o Supremo Tribunal Federal ele é competente para processar e julgar as ADIs de leis ou atos normativos federal e o quê? Estadual. E aí o que vocês aprenderam? Essa é a ADI. Na ADC, o Supremo é competente para processar e julgar lei ou ato normativo federal. Ele não tem essa mesma competência sobre lei ou ato normativo que estadual. Isso que a gente sabe. O que a gente vai aprender agora? Volta. Vocês não acabaram de lembrar uma afirmação que já passaram por ela? Qual seja, Augusto? Que o TJ é órgão de cúpula do Poder Judiciário Mineiro? É órgão superior? Portanto, ele também exerce controle de constituição dentro da sua jurisdição. Então, o TJ, ele igualmente vai exercer esse controle de constitucionalidade, sendo guardião de quem? Da Constituição Mineira. Só que aí um outro detalhe, ele vai ser competente para julgar todas essas ações, que o Supremo também o é? Não. Parabéns. Ele só será competente para processar e julgar a ADI e o quê? ADC. E aqui vocês conseguem fazer uma semelhança. Aqui me permitam uma abreviação. ADI de lei, ou, vou abreviar, ato normativo estadual, ou o que, pessoas? Municipal. Gente, eu não vou entrar em questões porque eu entendo que isso aqui já foi passado por vocês. A DPF pode municipal? Não vou entrar nisso, não. Eu estou aqui fazendo uma comparação meramente literal. Augusto, e ADC? ADC? Lei ou ato normativo estadual. Não tem aqui municipal. Então, primeira afirmação, para de bobagem. TJ, como órgão de cúpula, como órgão superior do Poder Judiciário Mineiro, exerce controle concentrado de constitucionalidade. Que nada de braçada? Fala para mim, de quem é a competência dentro do TJ para processar e julgar essas ações de controle de constitucionalidade? São no regimento interno. Lembra que no controle difuso existe a chamada reserva de plenário. É nessas horas que você tem que lembrar de todos esses detalhes. Agora, quer ver algo que eu vou pedir para você, especialmente, mas também para todos, que vão fazer TJM agora. Alguém de vocês, eventualmente, fez o TJM passado, 2013? Não? Você vai dizer assim, Augusto, eu preciso saber disso? Disse muito mais. Graças a Deus, o examinador fala assim, Augusto, eu vou botar uma questão só para você se validar diante da turma, quando você fala assim, cuidado, vá além, se preocupe com os detalhes, as sutilidades fazem diferença. Se você pegar o concurso anterior do TJM, sabe o que exigiu? Os legitimados para impetrar as ações de controle concentrado. Aí você fala assim, Augusto desiste, mas eu não vou deixar você desistir de jeito nenhum. Precisa saber? Precisa. Então o artigo que você precisa conhecer aqui, ó, é o artigo 103, é claro, da Constituição da República. E a alternativa errada, me lembro muito bem, aquela que dizia que a seccional estadual da OAB poderia impetrar. Não, é o Conselho Federal da OAB que pode. Aí você diz, bobagem, verdade, que te colocou dentro ou te manteve fora do concurso. Se eu faço isso no âmbito federal, o que eu tenho que fazer com vocês agora? Anotem. Os senhores precisam conhecer os legitimados no âmbito estadual, que estão dispostos no último artigo da organização
Judiciário Estadual, o artigo 118. Vou ser redundante de forma intencional da Constituição do Estado. Então, o artigo 118 vai tratar primeiramente dos legitimados para impetrar as ações de controle concentrado. De boa? Vamos lá então, gente. A linha J. Conflito de competências entre juiz de direito em matéria de sua competência recursal. Conta uma coisa. Augusto, onde eu devo ajuizar uma ação? Na comarca de Belo Horizonte ou na comarca de Betim? Na comarca de Montalvânia ou na comarca de Contagem? Existe conflito de competência? Existe conflito de competência positivo e conflito de competência negativo. O que mais acontece? Quem trabalha sabe disso. Mas, gente, o que é competência positiva? 2 juízos se julgam competentes para o processo julgar aquela demanda jurisdicional. Conflito negativo: 2 juízes ou mais se julgam incompetentes para julgar. Me ajudem? Se 2 juízos de primeiro grau de jurisdição, portanto, 2 juízes de direito de comarcas distintas, ou mesmo na mesma comarca, se julgam competentes para julgar a mesma causa, quem será competente para dirimir esse conflito de competência? Você acha que eu vou parar aqui e tomar cuidado? Presta atenção. Isso não vai ser só uma resposta, é a primeira de tantas outras. Quem vai ser competente? Se o TJ abrisse um guarda-chuva, você entende que ele iria encobertar do Poder Judiciário? Havendo qualquer conflito de competência aqui entre esses juízos, eles não estão sob a jurisdição do TJ? Quem será competente para dirimir esse competente? TJ, cara. TJ. Ficou bem claro? Agora me ajuda. Isso aconteceu literalmente, estou com essa demanda. Sai um indivíduo aqui de Belo Horizonte, vai para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para adquirir um carro. Só para fazer isso. Adquire o carro e volta. Na volta, 300 quilômetros, o carro para. Não liga mais. Vício. O que eu quero é caracterizar a relação de consumo. Por quê? Porque na relação de consumo, eu quero trazer a competência jurisdicional para o domicílio do consumidor, aqui em Belo Horizonte. Imagina ele demandando lá no Mato Grosso do Sul. Esquece. Adivinha, distribui a ação. O juiz entendeu, isso não é relação de consumo, isso é relação entre iguais. É. A competência de quem? De lá. Conflito de competência? Sim. Positivo ou negativo? Negativo. Falou, não quero, não sou competente, mando para lá. Gente, se o juízo de lá disser também não é minha competência, porque eu, por sua vez, entendo o contrário, que a relação de consumo, então a competência é em Minas, domicílio do consumidor, você entende que 2 juízes de direito estão em conflitos de competência? Negativo? Só que toma cuidado. Eu estou aqui em um conflito que um juiz de direito da comarca de BH, conflitando, colidindo com um juiz de direito da comarca de Campo Grande. E aí? Quem é competente para dirimir esse conflito de competência negativo? Adoro. Quem? Parabéns. Por quê? Porque não se esqueça que essa setinha aqui vai fazer você se lembrar de uma coisa. Se eu passar uma linha tracejada, não vai fazer sentido. Vai sim, é só prestar atenção. Eu posso aqui dividir justiça especializada e justiça comum. Até aqui, não é? Porque aqui também é uma outra justiça especializada, só que estadual e aquelas federal. Se nós observarmos, toda justiça comum, seja ela federal, seja ela estadual, está sob a jurisdição de quem? Do Superior Tribunal de Justiça. Então, havendo conflito de competência entre juiz de direito de diferentes tribunais, diferentes jurisdição, a competência era de quem? Do STJ.
Ficou bem claro? Augusto, melhora? Claro que melhora. Augusto, e se houver um conflito de competência entre o juiz de direito da comarca de BH e o juiz federal de uma vara em BH? Aí está tendo um conflito, gente, entre justiças estadual e federal, ambas justiça comum. Eu não posso falar que vai ser o TJ que vai dirimir, e nem posso falar que é o TRE da primeira região que vai dirimir. Quem vai dirimir? O STJ. Dica. Nas primeiras questões, você só vai ser capaz de visualizar isso desenhando. Não inventa de querer raciocinar de forma rápida. Você é capaz, mas não corre esse risco. Bem claro, gente. Assim como você tem as inúmeras ocasiões de conflito de competência. Mas aí eu estou entrando muito na organização federal. Você tem que saber. Augusto, e quando conflitar, olha que legal, dois juízes do trabalho, o próprio TRT. Agora, e quando conflitar o TRT da terceira região com a segunda região? Se o conflito é interno apenas, é o respectivo órgão superior. Então, gente, esse conflito de competência é muito importante para vocês, tá? Esse conflito jurisdicional. Então, não exauri o tema. Eu só tratei aquilo que está dentro da Constituição do Estado. Então, é bom vocês revisarem isso, inclusive nas suas anotações. Olha a continuação. A linha J. As causas e os conflitos entre Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades de administração indireta. Causas, demandas jurisdicionais, que especialmente serão encaminhadas para as varas das fazendas públicas, onde essas varas especializadas existirem. Agora, que conflito é esse? Entre estados e municípios. É conflito de competência? Olha o raciocínio. Volta, de novo. Nossa, Augusto, mas hoje está bastante detalhado. Gente, esse artigo eu vou dedicar tempo. O que vocês estudaram no início do texto constitucional? Lá no seu artigo 1º. Vocês aprenderam, inclusive eu revisei isso com vocês, que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos seus entes federados, não é bem verdade? E quais são esses entes federados? A União, os Estados membros, o único Distrito Federal e os municípios. Me conta, qual deles tem mais poder? Você já sabe, nenhum, porque não existe hierarquia jurídica entre eles, não é verdade, Vitória? O que existe entre eles? Se não existe hierarquia jurídica entre eles, o que existe? Foco, gente, concentração. O que existe é repartição de competências. Uma repartição de competências fixadas pela própria Constituição da República. E essa repartição de competência, ela vai levar em consideração, inclusive, um princípio. O princípio da prevalência, da preponderância dos interesses. As competências de âmbito nacional são reservadas à União, regional aos estados e local aos municípios. O DF tem competências legislativas tanto dos estados quanto dos municípios. A gente não falou que isso aqui, basicamente, é como se a gente pudesse comparar uma família em que cada ente familiar, cada filho tem a sua responsabilidade? E quando um faz o do outro? Quando um se embreia a fixar, a realizar a competência que a Constituição reservou ao outro? Ah, parabéns, entendeu agora? O que existe aqui é um conflito, só que toma cuidado. Aqui é um conflito das competências fixadas pela Constituição quando organizou a federação. Então anota, esse conflito é um conflito federativo. É um conflito federativo. E o que eu preciso que vocês visualizem? Augusto, é possível ocorrer conflito federativo entre a União e um Estado membro? Sim. Aí a pergunta, havendo conflito entre a União e o Estado membro, de quem será a competência? Olha que bacana. Em 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva baixa um decreto
determinando a execução do plano de evacuação de uma reserva indígena. A reserva Raposa Serra Azul. O detalhe é que 40% do território de Roraima está na reserva. E quando se determina que todos que não sejam das tribos ali ocupadas retirem-se daquelas terras, Roraima automaticamente falou assim: ô, União, tá brincando? O território é meu. Você não tem competência para determinar nada sobre as minhas terras. O que o Roraima está dizendo? União, você está invadindo a minha competência. Portanto, passou a existir um conflito federativo entre a União e um Estado membro da Federação. Quem é competente para dirimir esse conflito? Quem vai fazer a prova é você, gente. Essa é boa notícia. Quem é competente aqui para dirimir essa competência é o Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar? É possível termos, vou abreviar agora, conflito entre um Estado membro e um outro Estado membro? Você conhece, de fato, o mapa geopolítico brasileiro. Santa Catarina começa a questionar as suas limitações geográficas com o Rio Grande do Sul, dizendo que lá há muito tempo, no século XIX, houve uma divisão equivocada, em que Santa Catarina perde parte do seu território e o cede de forma dolosa, de forma inequívoca ao Rio Grande do Sul. Eles estão disputando o território, conflito federativo. Quem vai dirimir esse conflito de competência? Não pode ser a justiça de nenhum desses estados, gente. Vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, é possível, Augusto, um conflito entre um Estado membro e o Distrito Federal? Sim. E quem vai ser competente? O STF. Gente, você quase redundante, mas não vou partir da presunção. DF é Estado membro? Qual o nome que tem apresentado lá da Vitória? Hã? Andressa, é? DF é Estado membro? O que o DF é? DF é DF. DF é um ente anômalo. Dotado de personalidade? Sem dúvida nenhuma. Então, Augusto, e quando a União continua, vai começar a aparecer, ficar enfadonho, mas não esquece. Quem vai ser competente? STF. Agora, diz para mim, é possível ocorrer eventualmente um conflito entre a União e o município? Quem será competente para dirimir esse conflito? Quem será competente? Andressa. Chuta? Aí a Andressa fala assim, pelo seu tom não é não, cara, mas pena que você não vai perguntar na prova, eu ouvi seu tom. Guarda essa. Você não tem isso expressamente no elenco do artigo 102 da Constituição da República. Mas você não pode se esquecer do artigo 109, inciso 1. Fala assim, demorou, tô lembrando tudo. Parabéns. Lá vai dizer que compete a juiz federal, Bruna, processar e julgar as demandas em que a União for parte, seja como ré, seja como autora, seja como interveniente, seja como oponente ou terceiro interessado. Então, aqui tendo a União e o município do lado, cuidado, do outro lado é o município. Quem será competente para processar e julgar? Juiz federal. Tomou cuidado? Agora, Augusto, é possível, vamos lá, o Estado de Minas Gerais
entrar em vias de conflito federativo com o município de Belo Horizonte? Claro que sim. A gente está tudo dentro do Estado. Quem será competente nesse caso para você julgar? TJMG. Pode ocorrer um conflito entre Contagem e Betim? Sem dúvida nenhuma. Quem será competente? Está dentro do Estado. TJMG. Então, esses detalhes precisam ser dominados, mas principalmente além de dominados, vão ser lembrados por vocês numa questão de prova. Fechou, gente? Então, cuidado com essas regras, que elas são importantes para vocês. Observe que você não segue propriamente aqui uma regra simétrica. Desculpa, Cátia, não entendi. Ó, todos esses aqui, esses primeiros, artigo 102, inciso 1 da Constituição da República. Esse aqui, artigo 109, inciso 1 da Constituição. E esses aqui, artigo 106, inciso 1, só que da Constituição do Estado de Minas Gerais. Fechou? Está parecendo na Lorinha. Papai. É. Não, velho. Vamos lá, próxima aqui, gente. A linha K. Reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões, conforme estabelecido em lei. Eu, sendo vocês na impressão, e quem está nos assistindo, por favor, tenha sugestão. A Constituição impressa, porque só a Constituição impressa que te permite anotações. Bruno, deixa eu te contar, você é uma das maiores alegrias, Bruno. Que bom que você está assim. Mas detalhe importante, já que não tem como fazer isso no celular, anota aí, reclamação. O que é reclamação, gente? Dia desses, estava eu fazendo a prova, eu vou pedir um perdão, porque eu não me lembro se é TJ do Mato Grosso do Sul ou TJ do Paraná. Lá falava sobre competências do respectivo tribunal. Só que no enunciado pedia para anotar uma alternativa equivocada sobre as competências recursais do TJ. A alternativa errada era aquela que falava sobre reclamação. Primeira coisa que eu quero que você entenda, reclamação não é recurso. Não é recurso. A galera do direito sabe disso. Mas quem não sabe. Anota aí, reclamação é ação autônoma. É ação originária. É ação que você distribui no TJ. Senhores, nós estamos falando de competência. Nós não chegamos à competência recursal. Nós vamos começar agora. Nós ainda estamos de competência originária. Então, reclamação é competência originária. É uma ação autônoma, distribuída, no nosso caso, no TJMG. Agora, quando você vai manejar a reclamação? Em duas ocasiões. Quando? Gente, se é verdade que manda quem pode, obedece quem tem juízo, ordem judicial é para ser o quê? Cumprida. Você pode questionar? Claro que pode, mas cumpre. E depois questiona. Não é bem verdade? Você pode não concordar? Pode. No mundo em que hoje todos nós temos opinião sobre todas as coisas, a gente pode opinar, mas cumpra. As ordens não são cumpridas porque você concorda ou porque você não concorda, porque elas têm autoridade, elas têm imperatividade, elas são impositivas. Aí a pergunta é, e quando o TJ manda, e quando o TJ julga, e quando o TJ determina, e a sua determinação, o seu julgado, a sua decisão jurisdicional não é observada? Cabe recurso? Não, não cabe recurso. Cabe reclamação. A reclamação cabe, preste atenção, olha para mim,
para duas coisas. Eu vou direto para a segunda. Presta atenção em mim. Para a garantia da autoridade de suas decisões. Tem irmão, Vitória? Filha única? E se eu contar que você tem cara de filha única? Você tem, Andressa, irmãos? Alguém tem irmão, pelo amor de Deus? É? Você é mais nova? O que se muito acontecia? Quando pai e mãe manda, e aí talvez o mais velho não obedeça, a caçulinha tende a fazer o quê? Mãe, pai, fulano não fez. É como se a criança, na sua ânsia, dissesse: pai, mãe, a autoridade das suas decisões não foi observada. Por favor, tome uma atitude para fazer com que a sua decisão seja efetivada. Preste atenção. Cuidado, expressões técnicas. A criança está apelando ao pai? Não. A criança não está pedindo que o pai reveja a decisão. Isso não é apelação, isso não é recurso. A criança está pedindo ao pai ou à mãe uma reclamação. Está dizendo: você decidiu. E a decisão não é que ela foi questionada, ela não foi observada, ela não foi obedecida. Então, por favor, eu clamo que agora tomes uma decisão para se cumprir o que foi decidido. Entendeu, gente? Então, reclamação não é apelação. São coisas distintas. Bem claro isso? Agora tem uma outra coisa. Fala para mim um detalhezinho. Eu ajuizei um mandado de segurança contra ato do governador aqui no Fórum Lafayette. Ela foi pelo sistema de distribuição para a 4ª Vara de Fazenda Pública. O juiz titular, hipoteticamente, isso não aconteceu não, hipoteticamente. O juiz titular daquela vara aceita, conhece da ação e começa a processar e julgar. Pergunta: a competência dele? A competência é do juiz de direito de uma vara da Fazenda Pública processar e julgar o mandado de segurança contra ato do governador? Fala alguma coisa, senão vai dar pau hoje. Você não entendeu? Então vamos junto. Volta no início. De quem é a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato do governador? TJ, originariamente. Eu falei para vocês que eu distribuí uma ação de mandado de segurança contra ato do governador de Minas, não no TJ, mas aqui, primeiro grau de jurisdição, na primeira instância. Eu fui numa vara. Eu não distribuí lá no TJ, eu não fui no setor de distribuição do TJ, na segunda instância. Eu fui aqui embaixo, no juiz de primeiro grau de jurisdição. O que esse juiz deveria fazer de forma atenta? E fará, gente. Eu estou utilizando uma regra esdrúxula. O que ele fará? Ele simplesmente julgará se o que é incompetente, porque a competência é originária de quem? Do TJ. No meu exemplo esdrúxulo, o que foi feito? O juízo se julgou competente, processou e o quê? Julgou. Nesse caso, você abre prazo para a defesa, para o Estado. E aí a Procuradoria, a Advocacia Geral do Estado, vai arguir o que? Incompetência. Mas honestamente, você sabe o que provavelmente a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais vai fazer? Não vai ficar batendo boca com o juiz de primeiro grau de jurisdição. O que ele vai fazer, gente? Ele vai aqui, ajuizar uma ação autônoma. Onde? No TJ. Chamado o quê? Reclamação. Falando no TJ, deixa eu te contar. Tem um juiz lá embaixo que parece estar desapercebido, desatento, ou querendo fazer uma coisa que não é de sua competência. Até parece que não tem mais nada para fazer. E aí, a AGE vai reclamar ao TJ para que o TJ tome uma atitude para preservar a sua competência. A minha pergunta e a minha preocupação com vocês é entender o que é reclamação? Quando se aplica? É muito importante para vocês isso, gente. Maravilha, Augusto. Entendi. Vamos caminhar para o encerramento desse artigo. Você falou: nossa, Augusto, a gente passou um encontro falando do artigo. Que maravilha, senhores. Em detalhe. Vamos lá. Inciso 2. Julgar
julgar em grau de recurso, portanto aqui anotem, não está escrito processar, julgar. Pode dar uma dica? Se você está achando que o enunciado da sua questão vai dizer assim, é competência originária do TJ, esquece. Se você está achando que uma alternativa vai vir assim, é competência recursal, esquece. O que eu posso notar? Quando mencionar que compete processar e julgar, competência originária. Quando anotar julgar, é competência recursal. Bem claro isso, gente. Vai ajudar demais. Uma regra absoluta? Claro que não. Existem alguns tecnicismos sobre isso? Sim. Mas, regra geral, isso te ajuda muito na feitura de uma questão. Então, quando, no inciso 2 do artigo 106, diz que compete ao TJ julgar, circulem, puxe uma seta e coloque em letras garrafais. Competência recursal. Aqui o processo será instruído? Será, gente? Aqui ele será revisado. Irá ser visto por exercício do princípio do grau de jurisdição. Ou seja, um órgão hierarquicamente superior irá rever uma decisão anterior, podendo modificá-la ou inclusive cassá-la. No todo ou em parte. Mas continuemos. Julgar em grau de recurso, e quais são os recursos? Diversos são os recursos. O clássico, apelação. Em grau de recurso, as causas decididas em primeira instância. Ressalvada de competência do Tribunal Federal. Para por aí. Por que ressalvada? As competências do Tribunal Federal. Vitória, de forma muito honesta, isso te remete a alguma coisa? Você lembra de alguma coisa? Aí você fala, não, de forma muito honesta, Augusto, mas preciso te dar uma outra notícia melhor ainda. Você acredita que você sabe isso? Aqui a gente começa a superar uma dificuldade natural, é de conectar. A grande alegria para mim, mas muitas vezes tristeza para vocês, é eu chegar até vocês e falar assim, gente, tá faltando muito pouco, não desiste agora. E qual é esse muito pouco? Você sabe matéria, mas tem dificuldade de fazer prova. Sabe essa dificuldade? De entender como a prova está pedindo aquilo que você sabe. Qual a dificuldade? Você não sabe fazer prova. E você bem sabe que de candidatos preparados, o mundo está cheio. Candidato preparado para fazer prova é uma sutilidade que decide a vida de um candidato. Olha como você sabe essa matéria. Mas tudo isso, como eu consigo explicar? Desenhando. Num tema. Não fica, literalmente, não quero que isso pareça grosseiro, com preguiça. Invista o seu tempo nisso. Vai esquadrinhar, vai desenhar, vai rascunhar, porque é importante para você visualizar. Minha pergunta, na justiça brasileira, quem mais trabalha? Honestamente, quem milita sabe, quem trabalha sabe. Você, gente. Justiça estadual trabalha muito. Muito. Juiz de direito trabalha muito. E vocês vão ver a demanda que existe de vocês. Já disse isso e volto a dizer. Augusto, em tese, a regra geral é que o TJ tem competência residual. O que não é dos outros é dele, mas o que só para ele é 80% da demanda jurisdicional. Uma demanda absurda. Onde é que você está querendo chegar? Vocês bem sabem que os juízes de direito estão em todas as comarcas do estado de Minas Gerais. Aquelas 296 comarcas. Agora eu me pergunto, juiz federal está em todas as comarcas? Não, né? Tem juiz de trabalho em todas as comarcas? A pergunta é, e naquelas comarcas em que não for sede de vara federal ou vara do trabalho, quem fará às vezes? Vocês. Que além de exercer as competências de vocês, vocês exercem outras competências. Então é possível, olha que legal. E aí, se fosse você, anotava, artigo 109, parágrafo 3º, estabelece isso. Artigo 109, parágrafo 3º da Constituição da República. O que você está querendo dizer para a gente, Augusto? Te lembrar de algo que você certamente domina. Vem cá. É possível você demandar uma ação de juízo originariamente de juiz federal perante um juiz de direito? Sim. Só que esse juiz de direito está fazendo, às vezes, juiz federal, até para permitir acessibilidade ao jurisdicionado. No entanto, ele vai processar e julgar como se fosse um juiz federal. Se qualquer uma das partes não concordar, caberá apelação? Sim, só que essa apelação não sobe para o TJ. Essa apelação sobe para quem? Para o TRF, da respectiva região.
Se esse juiz de direito, senhores, estiver fazendo, às vezes, juízes do trabalho, caberá recurso? Sim, mas esse recurso não subirá para o TJ, mas para o TRT da respectiva o quê? Região. Vocês entenderam isso agora? Então, quando ele diz para a gente que julgar em grau de recurso as causas decididas em primeira instância, ressalvadas as competências do Tribunal Federal, vocês já sabem isso. É quando o juiz de direito está fazendo, às vezes, juiz federal. Olha que suave. Augusto, mas também diz aqui do Tribunal de Justiça Militar, sim, olhem para mim. Todos os estados podem ter TJM? Sim. E se eu falar que, mais uma vez, eu não tenho razão, você tem? Mas a Andressa que teve na primeira vez. A Bruna falou assim, não. E ela tem razão. Porque o artigo 125 da Constituição vai dizer que apenas os estados com mais de 20 mil integrantes da corporação pode ter. Hoje nós só temos 3. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Olha o que eu quero que vocês entendam. Rio de Janeiro tem TJM? Não tem. Mas tem juiz de direito e juiz militar? Sim. Cabe recurso? Cabe. Mas esse recurso aqui, ele não vai para o TJ que não existe no Rio. Ele vai para onde? Para o TJ. E no TJ tem uma Câmara especializada, que tem competência para isso. Entende isso? O que a Constituição está dizendo para a gente? Que em Minas não. Essa não é a regra. Porque em Minas nós temos quem? TJM. Então os recursos aqui não vão para o TJ. Vão para onde? Para o TJM. E, por fim, uma outra exceção. E de órgãos recursados juizados de quê? Especiais. E quem são esses órgãos recursais nos juizados especiais? As turmas recursais. A boa notícia. Eu termino a nossa próxima aula, inclusive. E a gente vai entender a composição das turmas recursais, dos grupos jurisdicionais, das unidades jurisdicionais que compõem o sistema dos juizados especiais. Bem claro. Vamos só finalizar aqui o artigo, senhores. Inciso 3. Diz assim. Solicitar intervenção no Estado e em município nos casos previstos nessa Constituição, nesta e na Constituição da República. Gente, solicitação de intervenção federal, uma coisa que eu nunca vi cair, mas está no texto. Parágrafo 2º. Compete ao presidente do Tribunal de Justiça expedir ato de nomeação. Gente, toma cuidado. Toma muito cuidado com isso. Olha o que destaca esse parágrafo. Olha só. Compete ao presidente do Tribunal de Justiça expedir ato de nomeação, remoção, promoção, disponibilidade e aposentadoria de magistrado de carreira da respectiva jurisdição. Você vai, por favor, anotar quem puder. Quem não puder vai escrever isso. Aqui, Bruna, não confunda alhos com bugalhos. Compete ao presidente de justiça expedir ato. Esse ato é mera formalidade. Ato que vai formalizar e produzir eficácia de nomeação, de remoção, de promoção, disponibilidade e aposentadoria de magistrado. Por favor, é o presidente TJ que remove magistrado? É o presidente TJ, gente, que coloca magistrado em disponibilidade? É o presidente TJ que nomeia? Não. Isso são competências especialmente de um órgão que vocês estudam no regimento interno. Especialmente. De quem? Do órgão especial. Mas quem vai expedir o ato formalizando é quem? O presidente do TJ. Então, esse ato aqui, gente, não é um ato decisório. Não é o presidente, Cátia, que decide pela remoção. Ficou bem claro? Especialmente quando a remoção é por interesse público. Vocês bem sabem que uma remoção por interesse público tem que ser por decisão da maioria dos membros. E não do presidente. Então, reiterando, isso aqui é um ato de formalidade. Somente uma formalização e não uma decisão, isso não é competência, provavelmente, do presidente. Fechado, senhores? Gente, exaurimos o artigo 106. Vocês, além de conhecerem as competências jurisdicionais do TJ na organização mineira, tiveram a oportunidade de fazer, inclusive, comparações, lembranças, revisões
acerca das competências no âmbito federal. É assim que se estuda, é isso que vocês precisam, esse diferencial. Porque enquanto há candidato dizendo, oh, tem coisa que eu não gosto e vou deixar por último, e na verdade isso é uma enganação ao próprio candidato, que em regra você não consegue ter tempo para estudar em cima da hora, comece a estudar com antecedência, domine essas competências, não deixa, por favor, que a matéria te domine. Domine ela primeiro, porque ela é instrumento para a sua aprovação. Isso vai fazer com que você vá para a prova não com aquela expectativa de, oh, preciso de sorte. Não, você precisava ter estudado. E é isso que você está fazendo agora. Fechou? Senhores, foi um prazer, especialmente para a galera que nos assiste agora. Um abraço, a gente continua. Se você ainda não está conosco, venha, porque tem quantidade de muito mais matérias nesse sentido. Um abraço e até mais, gente.